Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas questões da Olimpíada Brasileira de Matemática, vamos resolver mais uma questão do nível 2 da prova de 2025, a questão 12. Essa questão, como tantas outras que a gente já vem falando, também envolve a ideia da lógica, da gente conseguir entender qual é a sequência que ele utiliza, interpretar bem a questão, porque a leitura da questão isso vai fazer diferença na hora da gente resolver ela e entender como a gente procede para chegar no resultado final aí. Então vamos ler aí com bastante atenção e tentar resolver mais esse exercício aqui. Então olha só, ele coloca o seguinte: Michel tem hoje R$ 100. Então ele iniciou, quando ele fala tem hoje, significa que agora ele está com R$ 100. Ao final de cada mês, ou seja, passou 30 dias, né? Passou um mês, o que que pode acontecer? Olha só, ele pode escolher entre aumentar o valor que tem em R$ 250, então ele tem um valor, ele aumenta R$ 250. Ou ele pode pensar em dobrar o valor que tem. Dobrar o valor é sempre multiplicar por 2. Então ele tem uma quantia, ou ele aumenta 250 nessa quantia, ou ele vai dobrar esse valor que ele possui. Daí ele pergunta o seguinte: qual é a diferença? Ou seja, quando a gente fala em diferença, é subtrair, certo? Em reais, o maior valor e o menor valor que ele pode obter ao final do quarto mês. Ou seja, ele começa com o valor, ele vai pular primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e o quarto mês. No final do quarto mês, ele pode ter vários valores diferentes, dependendo do quê? Dependendo da escolha que ele fez. Porque cada vez que ele escolhe uma coisa, o resultado lá na frente ele vai mudar. Então isso depende do quê? Depende de uma sequência lógica, depende de entender aquilo que vai acontecer mês a mês. Eu fiz aqui um diagrama só e já deixei ele desenhado, só para ser mais rápido, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, que é o seguinte. Aqui eu coloquei o valor inicial dele, então vamos começar pensando o seguinte. Esse valor inicial é de 100, ele começou com 100. Aqui vai representar o primeiro mês, depois do primeiro mês. Aqui vai representar o segundo mês, aqui vai representar o terceiro mês e aqui vai representar o quarto mês. Porque ele falou, passa o primeiro mês, passa o segundo, o terceiro, lá no final do quarto mês, ele pode estar com quanto de dinheiro? E daí ele fala assim, qual é a diferença, né, entre o maior valor e o menor valor? Então vamos pensar o seguinte, no primeiro mês ele começou com 100. Que opção que ele tem no primeiro mês? Ele pode ir para 200, porque ele pode dobrar o valor que ele tem. Ou ele pode vir para cá e vir para R$ 350. Então, essas são as duas opções. Ou ele dobra, vou até marcar aqui só para a gente entender, vezes 2, ou ele vem para cá e soma, ele soma R$ 250. Então, são as duas opções que ele possui. Então, no final do primeiro mês, ou ele vai ter R$ 200 ou ele vai ter R$ 350. Isso é o que aconteceu no primeiro mês. Vamos continuar. O que, que pode acontecer depois no segundo mês? Ele pode vir aqui e pode dobrar. Se ele dobrar o valor de 200 que ele tem, ele vai para 400. Mas ele pode vir aqui e pode aumentar 250. Então ele vai para R$ 450. Então são as duas opções que ele tem. Ou ele dobra, vai para 400, ou ele soma R$ 250. Aqui é a mesma coisa. Ou ele dobra o valor que ele tem, vai para 700, ou ele soma R$ 250 e aqui ele vai para R$ 600. Eu estou fazendo o cálculo, tá, gente? O dobro ou somando 250. Então, no final do segundo mês, ó, esse foi o valor final que ele ficou. Vamos continuar. O que, que pode acontecer lá no terceiro mês? Então, ele pode vir aqui, ele pode dobrar o valor. Então, aqui ele vai para R$ 800. Aqui ele vem para quanto? Aqui ele vai vir para 650, porque eu peguei os 400 que ele tinha e somei R$ 250. Ou ele tinha, né, 450, ele pode ir para 900, ou ele pode ir para, se eu somar R$ 250 aqui, ele pode ir para R$ 700, segundo a possibilidade que ele tem. Então ele somou aqui, dobrou, depois ele somou 250, se ele somar mais 250 que ele vai para R$ 700, segundo a possibilidade aqui que ele tem. Depois disso, vamos continuar aqui embaixo. Ele pode dobrar o valor. Ele pode ir para
R$ 1.400. Ou ele pode somar 250, ele vai para R$ 950. Então percebam que o diagrama que eu desenhei aqui, vocês podem fazer ele na hora, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas vocês têm bastante tempo durante a prova, né? E aqui eu tô só para simplificar e ficar mais organizado. De novo, pode dobrar, então ele vai para 1.200, ou ele pode acrescentar 250, então ele vai para R$ 850. Tá aqui a segunda opção dele. E agora, por fim, no último mês, o que pode acontecer no último mês? Vamos lá. De 800 ele pode dobrar, ele pode ir para 1.600. Ele pode aumentar 250, então ele vai para 1.050. Ele pode dobrar o valor, então ele vai para 1.300. Vocês perceberam que para cima eu estou sempre dobrando, para baixo eu estou somando. Ou ele pode somar 250 que ele vai para 900. Tá aqui. Aqui, de 900 ele vai para 1.800. De 900 ele vai para 1.150. Então dobra e soma 250. Se eu dobrar aqui, ele vai para R$ 1.400. Se eu somar aqui, ele vai para R$ 950. Aqui, se dobrar, vai para 2.800. Se somar, vai para 1.650. R$ 1.650. Aqui, se ele dobrar 950 vezes 2, nós vamos ter 1.900. Ou se ele somar 250, vai para 1.200. Aqui, se ele dobrar, vai para R$ 2.400. Se ele somar 250, R$ 1.450. Aqui, se ele dobrar, ele vai para 1.700. Aqui, se ele somar 250, ele vai para R$ 1.100. Então, percebam que ele dá um pouquinho de trabalho para a gente conseguir localizar, fazer todos os cálculos aí, mas é tranquilo. Daí, se a gente olhar para cá, ó, o menor valor que ele tem, quanto é? O menor valor que ele tem é 900. Esse foi o menor valor que ele conseguiu. E o maior valor que ele conseguiu foi esse, ó, R$ 2.800. Ou seja, o menor valor, ou dobrando ou somando 250, foi 900. E o menor valor é 900, ou o maior valor, 2.800. Guarda esses valores. Vamos voltar lá para o exercício. Ele fala qual a diferença entre o maior e o menor valor. Então tá aqui, ó. O maior valor que a gente tem, R$ 2.800, menos o menor valor que a gente tem, que é R$ 900, a gente vai ter uma diferença de R$ 1.900. Ou seja, dependendo da escolha que ele faz, ou dobra, ou soma 250, ele pode lá no final do quarto mês, se ele não fizer a escolha certa, ter uma diferença de R$ 1.900. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa D. Então é isso, pessoal. Mais uma questão resolvida aí para a gente poder entender um pouco mais de lógica, poder entender um pouco mais das questões. Um abraço a todos aí e até mais.